Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Antes de mergulharmos neste vídeo, gostaria de fazer um rápido anúncio. À medida que nos aproximamos do novo ano, vocês verão várias mudanças aqui no World Affairs in Context. Estou muito animado com o que vem por aí. Uma parte significativa do meu conteúdo vai migrar para o Substack e o Patreon. Lá vocês verão novas entrevistas, sim, vou retomar as entrevistas, e mais conteúdo escrito. Aliás, acabei de publicar um novo artigo no Substack e no Patreon esta manhã, então fiquem à vontade para ir lá e ler. Também haverá mais maneiras de vocês interagirem com o conteúdo, conversarem comigo e se conectarem com outros assinantes em um chat exclusivo para assinantes. Será uma ótima maneira de se conectar com pessoas que pensam como você e compartilhar suas ideias e opiniões. Vou incluir os links para o Substack e o Patreon na caixa de descrição abaixo desse vídeo. Certifique-se de estar inscrito. Estou ansioso para vê-lo nessas duas plataformas. Durante décadas, o Japão foi o facilitador silencioso da assunção de riscos globais. Enquanto o resto do mundo passava por ciclos de expansão, colapso e aperto monetário, o Japão permaneceu praticamente congelado no tempo. E claro, estou me referindo às taxas de juros próximas de zero, ao financiamento barato e ao convite aberto para tomar empréstimos em ienes e investir literalmente em qualquer lugar do mundo, o que possibilitou o chamado carry trade com o iene. Essa era pode ter acabado. Como o Japão é o maior detentor de títulos do Tesouro dos Estados Unidos, ou seja, da dívida americana, a pergunta agora é: o Japão vai colapsar a economia dos Estados Unidos? Vamos analisar o que acabou de acontecer e o que devemos observar. Nessa semana, o Banco do Japão elevou sua taxa básica de juros em 25 pontos base para 0,75%. Esse é o nível mais alto em 3 décadas. No papel, esse número ainda parece pequeno. Nada de extraordinário. Mas os mercados não reagem apenas aos níveis, eles reagem à direção. E a direção acabou de mudar. O governador Kazuo Ueda tentou amenizar o impacto. Ele afirmou que as taxas de juros reais continuarão significativamente baixas. Mas ninguém que ouviu com atenção deixou de entender a mensagem. A era do dinheiro fácil acabou, e os mercados globais agora encaram a possibilidade de um enorme desmonte do carry trade com o iene. Para entender por que o mundo está em suspense, é preciso compreender o que realmente é o yen carry trade. Em termos muito simples, trata-se de tomar dinheiro emprestado em um país com taxas de juros ultra baixas, como o Japão, e investir esse dinheiro em ativos com rendimentos mais altos em outros lugares. Por quase 30 anos, o Japão ofereceu financiamento praticamente sem custo. Os traders tomavam ienes emprestados, vendiam-nos por dólares, pesos, reais, criptomoedas, ações, títulos, basicamente qualquer coisa que rendesse, e embolsavam a diferença. Enquanto o iene permanecesse fraco ou estável, era praticamente dinheiro grátis. Mas sempre existia um risco. Se o iene se fortalecesse, esses lucros poderiam desaparecer da noite para o dia. Pois bem, esse risco acabou de se tornar realidade. Os mercados, na verdade, já esperavam o aumento da taxa. Eu mencionei isso no meu vídeo anterior sobre o assunto, que agora tem mais de 500 mil visualizações. Então, obrigado a cada um de vocês que assistiu. Cerca de 70% dos traders já haviam precificado um aumento da taxa. Mas lembre-se, expectativa e realidade são duas coisas bem diferentes. Quando a decisão foi anunciada, o dólar americano em relação ao iene japonês inicialmente disparou para perto de 157, depois reverteu violentamente para cerca de 153 em poucas horas. Desta vez, o aumento da taxa tem um impacto diferente do anterior. Em agosto, quando o Banco do Japão surpreendeu os mercados, o Nikkei despencou cerca de 12% em um único dia. Desta vez, porém, o movimento foi sinalizado. Era amplamente esperado. Mas lembre-se, sinalizado não significa necessariamente inofensivo. O Banco do Japão deixou muito claro que mais aumentos estão por vir. A economia está se recuperando de forma moderada, dizem eles.
O mercado de trabalho está aquecido, os salários estão subindo, mas a inflação não está mais adormecida. A inflação está aumentando no Japão, o que significa que o aumento não é apenas um ajuste pontual. Este é o início de um ciclo de aperto monetário. E isso é importante porque ainda há uma quantidade enorme de alavancagem financiada em ienes em todo o sistema global. As estimativas variam bastante, mas mesmo os cálculos mais conservadores apontam para centenas de bilhões de dólares em posições de carry trade em ienes ainda em aberto. Por exemplo, o Morgan Stanley estima que cerca de 500 bilhões de dólares ainda estejam ativos hoje. Outros argumentam que o número real, quando se incluem derivativos e exposições indiretas, pode chegar à casa dos trilhões. Com uma taxa de 0,25%, o carry trade era uma escolha óbvia, era dinheiro barato. A 0,75% pode começar a ficar um pouco desconfortável, mas a 1,25% ou até mais, nível que os mercados já discutem abertamente para 2026, essa conta começa a não fechar. Portanto, sim, quando o carry trade em ienes for desfeito, a economia dos Estados Unidos vai reagir, e vai reagir mal, muito mal. Isso provavelmente causará uma crise em grande escala. E o principal perigo não é apenas o aumento dos custos de empréstimo, aliás, são os diferenciais de taxa de juros que estão diminuindo. O Japão está apertando a política monetária, enquanto outros bancos centrais estão pausando ou reduzindo as taxas. Então, aquela diferença que inicialmente tornava o investimento tão atraente está se fechando rapidamente. Já é possível ver os pontos de tensão se formando. Um iene mais forte, na verdade, prejudica os exportadores, empresas como a Toyota, a Sony e outras gigantes globais que dependem de receitas no exterior. O otimismo inicial costuma desaparecer quando a realidade cambial se impõe, e é exatamente isso que está acontecendo agora. Os mercados emergentes já estão emitindo sinais de alerta. Nesta semana, o peso mexicano enfraqueceu, o real brasileiro caiu e a lira turca se desvalorizou. Essas moedas eram alvos populares de operações de carry trade, financiadas com ienes baratos. À medida que os custos de financiamento aumentam, a demanda desaparece. O mercado de títulos está enviando sua própria mensagem. O rendimento do título do governo japonês de 10 anos já está próximo do maior nível em 18 anos, em torno de 1,95%. E aqui está o paradoxo. Rendimentos mais altos tornam os ativos japoneses mais atraentes para os investidores do Japão. Isso significa que eles querem trazer seu dinheiro de volta para casa, pois esperam lucros maiores com ativos domésticos. É aí que realmente reside o risco de contágio. O Japão possui um dos maiores volumes de investimentos no exterior do mundo, cerca de 4,9 trilhões de dólares em títulos estrangeiros. Se os rendimentos domésticos se tornarem competitivos, mesmo um pequeno fluxo de repatriação pode se espalhar pelos mercados globais. E sim, a economia dos Estados Unidos será afetada. Quanto mais altos os rendimentos japoneses, maior o incentivo para trazer o dinheiro de volta para casa. E uma vez iniciado esse movimento, ele não fica contido. É por isso que os estrategistas estão levando o Banco do Japão mais a sério do que o Federal Reserve neste momento. Eles alertam que uma postura mais rígida do Japão pode representar uma ameaça maior às ações americanas do que a própria política dos Estados Unidos. Isso soa dramático, claro, mas a lógica é simples. O aperto do Fed é conhecido, modelado e amplamente absorvido. O aperto do Japão é uma mudança de regime. Então, devemos esperar um colapso? Não necessariamente, eu diria. O carry trade provavelmente não vai explodir da noite para o dia. Não será um evento rápido. Ele vai se desenrolar à medida que os custos de financiamento aumentam gradualmente, as taxas de câmbio mudam e a alavancagem se torna desconfortável. Os ativos que mais se beneficiaram do iene barato, como as criptomoedas e os títulos de mercados emergentes, são os mais vulneráveis. Desta vez, o Banco do Japão claramente não está blefando. E uma coisa é óbvia: os riscos para a economia dos Estados Unidos, assim como para a economia global,
estão claramente aumentando. Fique atento. Vou continuar atualizando você aqui no YouTube, assim como no meu Substack e no meu Patreon. Muito obrigado por assistir. Agradeço por você estar aqui e apoiar meu trabalho. Sou realmente grato a cada um de vocês que se tornou assinante pago. Muito obrigado. Aproveite o resto do seu dia e nos vemos aqui novamente amanhã. Cuide-se. And I will see you back here tomorrow. Take care.